o que a gente sente é que o nosso cliente ele é mais rigoroso e quer muito mais coisas do que a Anvisa exige na norma dela, né? Ok. Então, na realidade, o nosso cliente ele já está num grau de exigência maior, né? Olá, pessoal. Começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que leva até você justamente, né, as entrevistas, os nossos convidados, que são justamente associados da CBDL, mas aqui eles contam um pouco da própria trajetória, de suas empresas, do mercado, enfim. É um bate-papo justamente para aproximar o setor, o segmento de diagnóstico de vocês. E hoje nós temos a honra de receber o Cássio Marques Filho. O Cássio, que é acionista e diretor da Embragem, Empresa Brasileira de Armazéns Gerais e Entrepostos. Cássio, muito obrigado por aceitar o convite para a gente conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória e também da Embragem. Seja bem-vindo. Obrigado. E antes, então, da gente explorar um pouquinho mais o Cássio, vamos à palavra do presidente Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Diagnóstico por Dentro do Mercado. Esse programa, liderado por Elias Awad, já se tornou uma tradição. Informações sobre o mercado de diagnóstico, seus grandes empreendedores e todos aqueles que fazem dessa área o pilar da saúde, é aqui apresentada de uma forma inovadora e com certeza trazendo muita informação e história para todos vocês. Hoje nós teremos uma entrevista com Cássio Marques, da Embragem, que é um dos grandes operadores logísticos com muita coisa para contar. Não só a sua história, mas o papel importante que traz, principalmente na nossa área, que depende muito de importação. Comércio exterior para a área de diagnóstico é fundamental. Então eu espero que vocês gostem, compartilhem com todos os seus conhecidos e nos sigam sempre ajudando a espalhar as boas novas do diagnóstico por dentro do mercado. Muito obrigado. Obrigado, então, ao Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL. Cássio, como eu falei, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você e também sobre a Embragem, a empresa. Então, começando um pouco da tua biografia, narra pra gente, né, essa tua trajetória de vida até aqui. Bom, a gente está no ramo já há bastante tempo, né, nessa área de armazenamento. Eu praticamente sou a terceira geração já no comando da empresa, né? Tem meus filhos agora que estão lá também começando a vida profissional deles, né? Tivemos aí, em 2017, a vontade, que já vinha há algum tempo, de a gente trabalhar um pouco a cadeia fria, né? E na parte da área farmacêutica, na parte health, né? Então começamos aí em 2017 a montagem de uma estrutura, começou pequenininha, e aí começamos a crescer de acordo um pouco com a necessidade de mercado, né? E aí, nesse ponto, nós tivemos aí uma parte bastante importante do nosso processo de desenvolvimento, porque a gente estava entrando no mercado num momento onde um concorrente nosso tinha saído por outros motivos e o mercado estava meio desabastecido, né? E aí, nesse momento, nós entramos com o João Moraes, que você conhece, da J. Moraes, Espetacular. Que é um parceiro, tanto meu lá, como daí de vocês da CBDL, né, do pessoal do diagnóstico. O João, então, começou a trazer o pessoal, a CBDL, com ele para montarmos uma operação, né? E essa operação, então, começou ali bastante tímida, e aí a parte importante é que nós tivemos aí uma ajuda, uns insights muito importantes do pessoal da indústria, né? Que a gente falava, não, mas o que você precisa? E o pessoal ia falando, eu falava, bom, mas ninguém tem isso, né? Por que vocês querem, né? E o pessoal falava, não, mas você precisa pensar no futuro, né? O que nós vamos precisar daqui a alguns anos, né? Então começou essa parceria ali com o João, com o pessoal da CBDL, alguns membros aí da CBDL mais ativos ali com a gente, olha, precisa isso, precisa aquilo, e então a gente foi partindo ali para um desenvolvimento que começou no finalzinho de 2017,
mas se intensificou realmente em 2018 e dali para frente, então, nós começamos a buscar montar uma estrutura de qualidade como a indústria necessita, né? Para poder atender ao mercado de uma forma mais profissional, né? E aí, nesse meio do caminho, nós saímos aí de uma câmara pequena de 15-25, 2-8, a pedido da indústria, nós começamos a montar doca, começamos a montar a parte de anticâmaras, e fomos crescendo, construímos uma câmara negativa, depois o João veio atrás da gente com um pedido de ultrafreezers com menos 86, então nós fomos colocando e fomos crescendo ali de acordo com a indústria, né? Então, nós saímos ali de uns 500, 600 metros ali que a gente começou. Hoje nós temos 7.000 metros já operando, né? Com os ranges de temperatura completos, né? Câmaras e tudo isso. E a parte de docas, a parte de anticâmaras. Então, todo o processo já sendo trabalhado de acordo com as boas práticas que o mercado exige, né? Essa área está centralizada ou está diluída? Não, ela está centralizada dentro de uma única unidade e ela é contínua, né? Então, você entra da doca e você vai até o fim da unidade, tudo dentro de área climatizada, né? Então, hoje, o mercado já vem exigindo mais coisas. Nós estamos agora terminando a parte de construção de uma doca, 2 docas de 2-8, já com uma outra anticâmara de 2-8, para você não precisar mais passar no 15-25, né? Estamos construindo mais uma quadra, que vão ser mais uns 3.000 metros aproximadamente, e isso, a nossa intenção é entregar ao mercado no princípio aí, no finzinho do primeiro semestre, né? Começo do segundo semestre. As novas RDCs que saíram da Anvisa no que tange a parte de armazenamento, ela trouxe a um nível de necessidade maior, né? E nós também, nesse meio do caminho, nós também buscamos uma certificação internacional de boas práticas e depois conseguimos a certificação da própria Anvisa aqui no Brasil. Então, esse ano nós fizemos a terceira certificação da Anvisa, né? Já pelo terceiro ano consecutivo, né? E agora com as novas RDCs aí, a gente também vai buscar um pouco mais de novas atitudes ali no dia a dia, porque uma das coisas que a Anvisa também colocou é que, a partir de agora, a parte de equipamento laboratorial, equipamento médico hospitalar, tudo tem que estar também dentro de câmaras com pressão positiva, controle de temperatura, controle de umidade, certificação térmica. Então, a Anvisa deu uma levantada aí na régua, né, para os armazéns, né? Como ela já tinha feito há um tempo atrás com o pessoal do transporte, né, que é a RDC 430, né? Então, o que a gente vê é que o mercado vem se desenvolvendo, e a gente fica satisfeito de fazer parte de um processo aí que vem crescendo bastante. A gente tem conseguido bons clientes junto à CBDL, junto à parte da farmacêutica também, né, de laboratório médico. Mas a parte da CBDL é uma parte onde a gente se entrosou mais, né? Então, terminamos nos associando também à CBDL para participar das conversas, participar um pouco dos eventos e tentar ir acompanhando o mercado para entender o que esse mercado vai precisar o ano que vem, daqui a 2 anos, que é para a gente ir buscando essas soluções, né? Perfeito. Você disse que, inclusive, vocês se associaram à CBDL, né? Sim. Qual a importância de estar ligado a um setor que, sem dúvida alguma, é a voz forte, né, do segmento?
Veja, a grande importância disso é justamente isso, né? Você participar junto ao seu cliente, buscar entender um pouco qual é a necessidade que ele tem, né? Então, muitas vezes o cliente chega lá para a gente e fala assim, olha, eu preciso disso, 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 e você fica olhando e fala, meu, mas por quê, né? Então, a partir do momento que você começa a participar das reuniões da CBDL, junto com o João, junto com o Carlos, você começa a entender um pouco mais da necessidade, né? Então, fica mais fácil também para nós entendermos um pouco, não do business em si, porque o business é bastante complexo, né? Mas entender da necessidade, né? Da parte logística, da necessidade que o nosso cliente tem, né? E buscando facilitar sempre as operações, né? Que hoje em dia, então hoje, por exemplo, nós estamos aí com greve da Receita, então isso sempre termina ocasionando algumas complicações, alguns prazos mais extensos. Então, tudo isso a gente procura trabalhar em conjunto aí com o pessoal para facilitar e cumprir prazo. Então, fica fácil no momento em que você se associa à CBDL, você participar e entender um pouco da necessidade efetiva que o pessoal de laboratórios tem, né? Perfeito. Inclusive, Cássio, você citou, né, essa atuação com o João, com o Carlos Eduardo Gouveia, que sem dúvida alguma, né, está muito à frente da entidade, sempre participando de eventos, em conversas com o governo, tentando mostrar justamente, né, as dores, né, e as possibilidades, né, de crescimento, de desenvolvimento do setor. E sem dúvida alguma, você praticamente anteviu isso em 2000, como você trouxe aqui, 2017 mais ou menos, mas em 2020 a gente teve um problema mundial, né, que foi... exatamente. Um desafio, né? Não tenha dúvida, cara. Foi um desafio, né? Sem dúvida. Aí, claro, assim, alguns setores sentiram absurdamente, né? Por exemplo, shoppings sentiram absurdamente, né, essa situação até hoje. Ainda tem resquícios e tal, mas o setor da saúde, né, em várias áreas, pelo menos, teve um grande crescimento em função, claro, né, de procurar socorrer a população. A logística, ela hoje, ela é autossuficiente dentro dessa explosão que hoje na área da saúde? Existe uma estrutura já, né, não só nossa, mas de outros players do mercado, né? Na nossa área específica, que é a área de alfandegada, importação, exportação, né, produtos a gente não atua muito no mercado nacional, né? A gente está sempre atuando na parte de importação e exportação de produto, mas de qualquer forma a gente vem se preparando para isso, né? E eu acho que agora com essa nova RDC da Anvisa que saiu no final do ano passado, que coloca normas bastante claras sobre o armazenamento de produtos, isso pode também trazer interesse de outros empresários, né, de buscar, porque pelo menos você tem uma regra clara. Olha, se você fizer isso, você pode fazer aquilo, você pode investir, porque você vai ter segurança, né? Então, nós mesmos que já vínhamos ali com o nosso investimento já mais maduro e tudo isso, nós não tínhamos uma intenção assim de grande investimento para esse ano, né? Mas na hora que saiu a RDC da Anvisa colocando uma série de parâmetros, tudo, nós voltamos para cima. Então, olha, não, vamos ter que investir porque isso vai dar um resultado também lá na frente e a indústria vai precisar de mais área, né? Porque a Anvisa está sendo mais rigorosa. Então, alguns players que não tinham tantos cuidados vão sair do mercado e quem tiver interessado e fizer os investimentos vai ter certeza da regulação e vai ter certeza que vai ter a clientela, porque, na realidade, o que a gente sente é que o nosso cliente ele é mais rigoroso e quer muito mais coisas do que a Anvisa exige
na norma dela, né? Então, na realidade, o nosso cliente ele já está num grau de exigência maior, né? Até porque já vem do exterior, os Estados Unidos, Europa, aonde essas normas já estão sendo cumpridas há mais tempo, né? Então, o nosso cliente já é um cliente exigente nessa parte, né? E isso é um desafio, né? Todo dia é um desafio, todo dia tem novidade, são produtos diferentes que vão aparecendo no mercado, né? E vai aparecendo oportunidades, né? De você trabalhar e, vamos dizer, novamente a própria RDC da Anvisa fala em que você pode, na área alfandegada, agora vai poder trabalhar com as listas proibidas e controladas da 344. Então, isso abre um novo mercado para a gente também, né? Você vai poder fazer montagem de kits aqui no Brasil, então isso abre oportunidades de a indústria trazer desmontado e montar o kit aqui sem ter problemas, né? Então, quer dizer, vai abrindo oportunidades sempre para a gente buscar no mercado, oferecer ao mercado algumas coisas que podem ocasionar também para os nossos clientes alguma economia de frete, e porque essa parte toda é um custo bastante pesado no processo de importação, né? Sem dúvida alguma. Então, eu acho que o mercado vai se adaptando, né? Mas a gente vem com bastante vontade e como eu disse, esse ano que a gente não pretendia fazer assim muita coisa, né? Nós vamos inaugurar mais 2 áreas e vamos ter mais duas docas com 2 a 8, né? E uma anticâmara de 2 a 8, já para evoluindo um pouco, né? Do processo, né? É um mercado exigente e, sem dúvida alguma, né, que valoriza competência e meritocracia. Então, parabéns à Embragem, a todos vocês aí, por realmente destacarem nessa linha. Para a gente entender um pouco mais, eu queria que você também pudesse assim, apresentar, embora você já fez, né, a Embragem, mas, por exemplo, vocês têm também área de armazenagem em aeroportos, em portos, porque também é uma coisa complicada, imagino eu, né, Cássio? Porque pode ter uma greve, né, como teve greve de caminhão, enfim, vocês têm todo esse suporte. Como é que funciona a Embragem? Veja, a Embragem é um terminal já na zona secundária, como a gente chama, né, já fora de aeroportos e portos, né? Então, a gente só opera realmente na zona secundária. Aqui no Brasil, por efeito de legislação, as zonas primárias são zonas concedidas pelo governo, né? São áreas de governo e que você participa, então, de uma licitação e é sempre um único operador, né? Então, você tem um operador só no aeroporto de Guarulhos, um operador só no aeroporto de Viracopos, você tem 2, 3 terminais em Santos, que são operadores que receberam a licitação. Então, isso um pouco diferente do mercado lá fora, onde você tem mais concorrência, né? Aqui o mercado é um pouco mais fechado e isso termina deixando aí o mercado mais diferente um pouco, né? Então, a gente opera a parte de alfandegado e alguns clientes que têm algum tipo de necessidade, a gente faz algumas operações de armazém geral, algumas operações de adequação que o cliente precisa antes de sair com a carga para entregar para o seu cliente, né? E também fazemos algumas operações, né, na área de diagnóstico, inclusive, do pessoal que participa de licitações com o Ministério da Saúde e depois fazem uma venda única, mas a entrega depois o Ministério exige que eles entreguem nos CDs do SUS, né? Então, aqui em São Paulo, aqui em Guarulhos, na região de Brasília, no Rio de Janeiro, no Paraná. Então, aquela venda única que o pessoal faz, depois ela tem que ser separada para entregar em diversos pontos que o Ministério da Saúde exige, né? Então, tudo isso a gente faz essa preparação para o cliente, já faz os pedidos de compra de acordo com cada local onde eles vão ter que entregar, prepara tudo isso. Você sabe que é mais difícil, porque você tem embalagens especiais, gelo seco, então tem todo um procedimento
na movimentação de tudo isso, né? Então, a gente faz algumas operações nesse sentido também para auxiliar aí o nosso cliente nessa parte da distribuição na hora que ele está precisando sair, né? Então, a gente não faz uma operação de split muito grande, mas a gente faz todas essas operações maiores, né? Entrou um lote grande, a gente separa o lote todo e esse lote depois sai de acordo com o que o cliente tem de prazo para entregar e aonde ele tem que entregar, né? Então a gente consegue casar um pouco essa operação, né? Perfeito. Junto do nosso cliente. Perfeito. Eu vi também no site da Embragen, né, assim, uma palavra muito, muito destacada, que é essa área da tecnologia da empresa, né? Isso. Então, imagino que envolva automação, tudo. Gostaria que você trouxesse um pouco mais também sobre isso. Veja, hoje praticamente a empresa totalmente... A TI domina tudo, né? Então, você tem os sistemas, tudo tem sistema, principalmente dentro da área health, você tem a parte de processo, tudo tem que ser cumprido processos específicos, né? Fora processos que o cliente solicita para a gente, né? Que é preocupação específica do produto dele, então você tem que cumprir aquilo também para abrir um viral tender, tirar uma vacina lá de dentro, ou tirar um produto que tenha mais problemas de variação de temperatura, essas coisas. Então, isso tudo hoje é controlado num computador, num sistema, né? Porque não dá, né? Então, a parte de controle de temperatura, a parte de controle de umidade, os gráficos que você tem que apresentar para a Anvisa, que na verdade não nós, mas o importador, né? Na hora que vai dar entrada na sua LI e tudo, então ele precisa de uma carta que nós temos que entregar de controle de temperatura, quanto é que chegou, o tempo que teve armazenado. Então, todas essas exigências que tem que estar tudo num sistema. E hoje o sistema já é totalmente digitalizado, né? A própria Receita Federal e a própria Anvisa evoluíram muito nesse processo também, né? Então, hoje você tem o Confere, que é tudo virtual, né, praticamente, né? Não tem mais aquele trabalho de vir aqui, tem que olhar, tem que abrir, tem que isso. Então, tudo isso foi muito facilitado com essa parte do Confere. E a parte documental, né? Você já não precisa mais levar o documento no envelopinho lá para o fiscal emitir a sua CI. Então, hoje está tudo no sistema e... o fiscal termina o processo dele, aperta o botão, eu já recebo a ordem que eu já posso entregar para o cliente, né? Então, o cliente praticamente não tem nem que ir no meu armazém hoje para processar uma carga para ela ser carregada, né? Já está tudo no próprio sistema, que é dividido aí com a Receita, com os despachantes, com o próprio importador, todo mundo tem acesso a esse sistema, então isso fica muito fácil, né? E você recebe hoje toda a informação do seu cliente, ordem de coleta, o transporte, qual é o lote que ele quer, vem tudo no digital, né? Então, tudo isso simplificou tudo. É lógico que exige investimentos para você suportar todo esse trabalho, né? Esses arquivos, tudo, mas o que o mercado hoje exige, né, nesse processo, né? Muito bom, muito bom. Importante esse esclarecimento que você nos traz, né? Mas também mostrar um pouco de um outro lado da Embragen, né? Porque, como você falou, esse é um braço que surgiu de 2017, não foi intensificado em 2017, sim, mas até então tem uma história para contar, né? Por exemplo, né, justamente nessa linha, né, do armazenamento de obras de arte, que eu imagino que deva ser algo estritamente delicado de se fazer. Essa parte é uma parte complicada, né? Porque o que a gente faz muito são feiras, né? Exposições que essas obras vêm caminhando pelo mundo, né? Ou vêm aqui ou para serem vendidas eventualmente numa SP Art, em alguma galeria, ou essa vem para ficar um tempo em um museu e depois retorna para a origem, né?
A gente tem bastante obras de arte que ficam andando pelo mundo, né? Então, uma hora estão nos Estados Unidos, outra hora estão na Europa, outra hora estão... Então, essa parte cultural vai andando um pouco pelo mundo, né? E é sempre uma responsabilidade grande, né? Porque são valores, normalmente valores de bastante agregado, né? E que você precisa ter cuidados, muito cuidado, né? Porque cai ou mexe, você termina prejudicando uma obra de arte que às vezes a pessoa que fez não está mais aqui, muitas vezes, para consertar, para olhar, né? Então, é um processo assim, bastante delicado, né? Mas é um processo interessante, né? Então, a gente tem lá esse departamento nosso que faz a parte de feiras e eventos, né? Então, não é só obra de arte, né? A gente também traz muito equipamento para hospitalar, para FCE, salão do automóvel quando tinha, né? Hoje quase que já nem tem mais salão do automóvel, né? Mas trazia muita coisa para o salão do automóvel. Então, a gente faz muita feira que traz mercadoria que vai ser exposta e depois retorna, né? Mas a parte de obra de arte é uma parte interessante, porque é um público muito diferente. Tanto que chamou a atenção. Agora, Cássio, tu confidencia para a gente aqui quais foram algumas, dentre tantas, né, obras de artes valiosíssimas que vocês fizeram essa armazenagem. Olha, nós trabalhamos quase que especificamente com uma galeria de São Paulo que chama Dan Galeria, né? Ali nos Estados Unidos, né? E então ele tem artistas que trabalham com ele, né? O que ele representa, né? Então eles têm alguns artistas que eles representam aqui no Brasil e que então participam aqui da SP Art, mandam peças para serem vendidas aqui. Então a gente trabalha muito em foco com o pessoal da Dan Galeria, que é um pessoal que já está conosco há bastante tempo, o seu Peter, o Flávio, o filho, o Ulisses. Então a gente trabalha bastante com eles nesse sentido, né? E aí é um pouco variado, né, as obras, né? Mas são tudo obras sempre de esculturas grandes, às vezes não é só o valor, mas o tamanho da peça. São peças para jardim, né? Então é uma experiência bastante interessante, né? Muito bom, interessante. Como é interessante a informação que você nos deu logo no início, que você é uma terceira geração familiar, né? Empresa, e os seus filhos já estão no negócio. Então, quer dizer, ela começou com o senhor, seu pai... Meu avô. O seu avô, perdão, o seu avô, claro. O seu avô. Qual foi o maior... Você conviveu com ele, qual foi o maior legado que você trouxe do seu avô e do seu pai, né? Para estar na terceira gestão dessa empresa e já caminhando para a quarta? Veja, o que a gente vê é sempre o desenvolvimento, né? Então você começa a história, que é uma história típica do brasileiro, né? Que inicia com um imigrante que veio aí no princípio do século XIX para cá, né? Onde o Brasil teve uma imigração bastante acentuada, né? Então, particularmente nós aqui, a nossa descendência é portuguesa, né? Então, com meu avô que veio para cá e veio numa situação de tentar a vida mesmo, né? Eles não vinham para cá com posses e nem nada disso, né? E que então o que a gente vê é que tudo isso foi conseguido e nós chegamos onde nós estamos hoje com muito esforço, muito trabalho, muita atenção e muito investimento dentro do seu próprio negócio. Quer dizer, não é nada assim que cai do céu, né? Na verdade, é bastante trabalho contínuo, é o que vai gerar alguma coisa no futuro, né? Então, o que as gerações mais antigas mostram para nós é isso, né? É muito trabalho, muito esforço, muita honestidade e você vai progredir. E basicamente é isso que a gente vê aí dos nossos
antepassados próximos, né, como meu avô, meu pai, meu sogro, que também foi um parceiro nosso durante muitos anos, e a gente, é isso, é o que a gente vê, é isso, não tem ninguém que começou do 10º andar já, né? Todo mundo veio lá de baixo, né? Veio lá de baixo e trabalhando e buscando melhorar a vida, melhorar os negócios, melhorar o ambiente, né? Então, isso é o que eu acho que é o ponto mais importante que a gente tem dos nossos antecessores aí, né? Principalmente na parte não só pessoal, mas na parte profissional também, né? Não tenha dúvida. Olha, eu me especializei, eu sou um biógrafo já há mais de 20 anos, me especializei em biografias dos principais empresários brasileiros e, assim, a regra, né, que a gente pode chamar de sucesso deles é a mais simples possível. Uma, você já deu trabalho. A outra é Isso. gastar menos do que ganha, né? Isso com certeza. Com certeza. Essa é a base. Na realidade, é uma empresa rica por um dono pobre. Mais ou menos não é isso, o contrário. Quando fica ao contrário, não vai dar certo. Parabéns, é isso mesmo. E, Cássio, essa quarta geração, ela já está consolidada na sucessão da empresa, está em processo de... Não, está em processo ainda, né? Vamos dizer, eu sempre fui um cara muito ativo, né? E isso, às vezes, a gente tem consciência disso, que você abafa um pouco o seu redor, né? Então, a empresa ainda depende bastante da minha presença. Eu sou um cara muito presente na empresa, quer dizer, eu estou todo dia na empresa, e isso às vezes o pessoal fica meio mais difícil para voar sozinho, né? Então, mas eles estão sendo muito bem preparados, né? Hoje, por exemplo, o meu filho mais velho trabalha lá conosco, ele hoje chegou em Chicago hoje, está indo para a feira de movimentação lá em Chicago. Nós temos um fornecedor italiano de shuttles de movimentação de carga que nós implantamos, fomos os primeiros a comprar o produto dele e começar aqui no Brasil. E então ele nos convidou para um evento que ele está fazendo lá em Chicago, por ocasião da feira, né? E como eu estou super atrapalhado aqui, eu terminei mandando meu filho para nos representar lá, né? Então, além do que ele tem um ótimo inglês, né? Então, com isso também facilita, né? Então, mas estão preparados, academicamente, estão preparados profissionalmente para andar sozinho, né? E tocar a empresa no futuro, né? Mas eu ainda estou bastante presente e às vezes prejudica eles. Não, mas tanto que eu lancei um livro que é Sucessão Decisiva e Necessária. Uma hora chega, não tenha dúvida, né? E quando for para o banco de passageiro, vá como um passageiro, né? E deixe o carro com tanque cheio, freio bom, né? Para ele poder realmente, né, suportar essa transição. Né? E se precisar voltar do banco de passageiro, né, para ser piloto, a gente está lá, né? Tem que estar pronto, não tem dúvida. Eu já vivenciei gente que fez dentro da família, fora da família, e gente que fez e voltou para o negócio. Voltou para trás. Então, eu já vivenciei. Ou gente que não tinha sucessão e optou por vender, né, o negócio. Vender o negócio, né? Que é uma saída também, sem dúvida. O importante é você sempre pensar na empresa, né? O que vai ser melhor para a empresa no final, né? Porque a empresa é um pouco da nossa emoção, do nosso sonho, né, como empreendedor. Mas você tem a vida da empresa, né? Nós temos hoje lá alguma coisa perto de quase 100 colaboradores e que todos eles dependem ali também das suas decisões, né? Então, se as suas decisões foram mais acertadas, você vai conseguir são 100 famílias que estão ali, que dependem um pouco
das suas decisões, da forma com que você conduz a empresa, né? Então, a empresa, na realidade, ela tem que, a partir de algum momento, ela tem que sim ter que ter vida própria e a sucessão tem que ser feita e quando ela é dirigida, ela é melhor do que de qualquer jeito depois, né? Então, essa é uma parte que eu converso bastante com meus filhos, né? E a gente vai tocando, né? Então, cada um tem uma ideia um pouco diferente da vida, né? Meu filho, o negócio dele é muito mais mercado financeiro, marketing e tal, onde ele gosta mais de estar, né? Minha filha está mais na parte administrativa, advogada, então vê mais a parte administrativa, mas também tem 2 crianças pequenas, né? Então tem que dividir um pouco o dia a dia dela lá com os filhos, né? Porque estão numa idade ainda que precisam mais proximidade, né? Mas está lá com a gente, está lá todo dia, né? E está tocando o dia a dia dela ali também, né? Então tem que ter um bom time, né? Vai andando, mas estão sendo preparados para, no momento que for necessário, eles conseguirem assumir e tocar a empresa. E também nós temos já uma certa profissionalização dentro da empresa, né? Então, o nosso advogado que está lá conosco, que cuida da parte contábil, jurídica, o Daily lá, que é o nosso gerente operacional todo, né? Carlão. Então, a gente tem já um pessoal do mercado já mais profissionalizado, que é o pessoal que vai mais o dia a dia mesmo da empresa hoje, né? Então, a empresa já caminha ali. Se eu quiser sexta-feira não aparecer, então dá para fazer uma sexta-feira aí. Nem sempre, mas de vez em quando dá, né? São para fazer uma sexta-feira, dá para colocar, né? Então a molecada já toma conta lá, né? Muito bom, parabéns, viu, Cássio, porque isso é fundamental realmente, né? Como você falou bem. Tem um dos meus biografados fala, olha, cuide da empresa, porque a empresa cuida da família, e às vezes a família não cuida da empresa como ela precisa. Então, cuide sempre da empresa e você retratou isso muito bem. Agora, quando eu te perguntei para você, pedi para você contar um pouco da tua história, você já entrou direto, né, em 2017 e tudo mais, e esse, como biógrafo, é o ponto mais complicado que eu tenho, né? Não saber o que ele faz, meu biografado, mas saber quem ele é. Então, gostaria que você contasse um pouco agora da tua biografia, onde nasceu, né? Trouxesse um pouquinho do teu histórico pessoal. Veja, eu nasci em Santos, né? Eu sou natural de Santos, a minha família toda é lá de Santos. O início do meu avô lá era uma casa comissária de despacho lá em Santos, né? Então, nós sempre vivemos ali de porto e de tudo isso, né? E depois, como os negócios foram vindo para São Paulo, né? São Paulo foi crescendo, os negócios foram vindo para São Paulo, nós viemos para São Paulo também, e meu pai veio para a área de engenharia, que ele era um engenheiro, e nós viemos morar aqui em São Paulo, né? E aí, num certo momento, meu pai voltou para Santos para assumir os negócios do pai dele, né? E nós voltamos a morar em Santos de novo, né? E depois de 2, 3 anos, nós voltamos aqui para São Paulo, porque a maior empresa nossa era a empresa de armazéns e estava crescendo muito e meu pai era o CEO, vamos dizer assim, da empresa, né? Na época, né? Então, nós voltamos aqui para São Paulo, né? E eu cheguei numa certa época também que não era muito chegado a estudar muito, tal, né? Então, meu pai também chegou para mim e falou assim, olha, está na hora de você optar, né? Ou você vai estudar ou você vai trabalhar, né? Mas não fazer nada não pode, né? Então, eu fui trabalhar, né? Comecei trabalhando nas empresas do grupo que tínhamos na época, né? E trabalhei alguns anos ali, comecei com meus 16 para 17 anos, e num certo momento meu pai falou, bom, então agora você já passou as férias, agora você vai voltar para trabalhar, para estudar, né? E eu falei, não quero, eu quero continuar trabalhando, né? E ali comecei trabalhando, depois fui
Depois terminei, fui estudar à noite, fui terminar a escola, fiz a minha faculdade de economia, e tudo à noite, sempre trabalhando, né? E a faculdade, inclusive, já terminei um pouco mais tarde, já estava casado e tudo, né? Então, o meu foco sempre foi trabalhar, né? Sempre gostei de trabalhar. Então, trabalhei ali com meu pai durante esses inícios, né? Nas empresas da família. E depois teve uma época também que eu falei, não, agora está na hora de eu voar sozinho, né? E aí saí e fui tocar minha vida, né? Então, tive diversos negócios, tive negócio com meu sogro, que aí eu já estava casado, fiz negócio com meu sogro, depois fiquei sozinho de novo, e num certo momento que a empresa grande foi cindida, né? Porque os mais velhos faleceram, então os mais novos tiveram alguma dificuldade, né? Então, os primos terminaram brigando lá e dividiram a empresa, né? E aí, quando dividimos a empresa, que foi criada então a Embragem, isso foi em 86, nesse momento, o meu sogro também terminou entrando no rolo lá e a gente montou a Embragem. E aí meu sogro falou assim, não, agora você tem que voltar, você tem que ir para lá para tocar, porque se eu vou ficar aqui, você tem que ir lá tocar a empresa, né? E então, em 86 foi quando eu voltei, né? Então, fiquei de praticamente 82, mais ou menos, até 86, eu fiquei uns 4, 5 anos afastado, né? Tendo negócios próprios meus, né? E aí, depois, em 86, voltei e aí estou direto lá até agora, né? Não no comando, mas no início era meu pai e meu sogro, a minha área era mais comercial, né? Fazer visita. E depois, durante um tempo, eu fui presidente da nossa associação de classe, né, dos armazéns. Fiquei 12 anos como presidente da nossa associação. E aí você tem um trabalho fora, né? Você tem que ir para Brasília, você tem que fazer a parte lá de institucional de governo, né? Então, eu ia muito para Brasília, praticamente 2 vezes por semana eu estava lá. Então, a nossa atividade nunca teve uma regulamentação também muito clara. Então, chegou uma hora que nós tivemos que discutir a relação com a Receita Federal para transformar isso numa relação mais clara para o pessoal poder continuar investindo, né? Então, eu fiquei uns 12 anos lá. E aí, depois, em 2004, eu assumi a empresa sozinho, né? Eu comprei a parte do meu pai, dos meus irmãos, e assumi a empresa sozinho, né? E aí comecei. Na realidade, em 2004, quando eu entrei lá, eu montei um projeto de cadeia fria, né? Em 2004. Mas naquele momento eu tinha um cliente antigo nosso que veio conversar comigo na época e falou que ele precisava fazer um cofre forte, é o pessoal que trabalha com a área de luxo, né, joias, relógios, tudo. E ele falou, cara, eu preciso fazer aqui uma estrutura diferente porque a empresa-mãe vai investir bastante aqui no Brasil, mas eu preciso de uma área fechada, com cofre, tudo, para mim poder fazer a minha operação, né? E aí, na época, eu tinha que fazer conta, né? E eu falei assim, bom, eu vou ter que abandonar aqui meu projeto de cadeia fria e vou me dedicar aqui a essa parte, porque eu já tenho cliente, já está pagando, já está disposto a ajudar a financiar o início da construção, né? Do cofre e tal. E hoje eu tenho um cofre de 500 metros quadrados, né? Onde eu faço toda a operação desse cliente lá, que é o Grupo Richemont Suíço, que engloba Cartier, Montblanc, são diversas marcas que a gente termina trabalhando para eles e faço toda a distribuição deles aqui no Brasil, né? Muito bom. Aí eu tive que abandonar um pouco a cadeia fria e o dinheiro só dava para uma parte, né? Então tinha que optar, né? Não dava para fazer tudo. Mas a semente estava plantada já, né? A semente da cadeia fria estava... Não, eu já tinha. Aí quando em 17 a gente falou, não, agora está na hora de entrar na cadeia fria, né? E aí começamos ali a construção, em 8 meses mais ou menos nós começamos a nossa operação,
E aí foi o nosso principal cliente ali naquele momento, foi justamente o João Moraes e a CBDL, né? Então, ali deu realmente um desenvolvimento diferenciado para nós em cima dessa possibilidade que a gente teve com alguns associados aí da CBDL que nos ajudaram bastante no direcionamento, né? Porque, na verdade, nós estávamos começando ali só com a vontade, né? Então, mas aí realmente veio essa ajuda aí, que foi realmente uma opção nossa de não ir para um grande laboratório, que eu poderia ter ido naquele momento e ter preferido ficar num pessoal mais, não menos importante, mas um pessoal menor, né? Então dava para você ir crescendo mais fácil, né? E com mais ajuda. Um sentimento de time ali, né? Então essa basicamente aí é um pouco da nossa história, né? Então eu sempre para o João, né? Eu falo assim, João, se não fosse você aqui, a gente não ia ter nada, né? Porque você é que exige da gente aí todo dia, né? Então o contato dele com a clientela é muito importante, né? Ele tem realmente um contato muito grande com os associados, né? E isso terminou dando para nós uma oportunidade de desenvolvimento muito grande. O João é uma pessoa muito especial, o Carlos Eduardo Gouveia também, né? O João é muito simpático aqui, né? Então, sem dúvida alguma, um abraço para o nosso João Moraes. Cássio Marques Filho, acionista e diretor da Embragem, empresa brasileira de armazéns gerais e entrepostos. Olha, eu quero te agradecer demais por nos presentear com um pouco da história de Embragem e também da sua, mas queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando. Veja, eu aqui agradeço aí o bate-papo com você, foi bastante interessante. E o que a gente deixa aí para os nossos clientes, nossos companheiros aí da CBDL, é que a Embragem está aqui, está à disposição. O que vocês precisarem é só sentar, vamos conversar, vamos negociar, vamos ver o que pode ser feito, como é que a gente pode melhorar, porque a melhora tem que ser diária e constante, né? E para que a gente desenvolva isso direito, a gente precisa conhecer a necessidade da indústria, né? E essa é a melhor parte do processo, né? Realmente a indústria tem participado com a gente e isso termina gerando o sucesso, né? O sucesso, na realidade, não vem sozinho, né? Você tem diversos parceiros aí que muitas vezes não são lembrados, mas eles estão aí e participaram ativamente do nosso processo, né? Sem dúvida alguma. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela sua história, pela história da família Marques e principalmente também, né, representada, refletida nesse sucesso da Embragem. E olha, use e abuse do nosso diagnóstico por dentro do mercado, porque ele foi criado justamente, né, idealizado pelo Carlos Eduardo Gouveia, justamente para trazer, né, aproximar os associados do mercado, do setor e também das pessoas que querem entender um pouquinho mais de como funciona o segmento de diagnóstico. Muito obrigado, viu, Cássio? Obrigado a você. Muito bom. Hoje, então, com a gente, Cássio Marques Filho, acionista e diretor da Embragem, empresa brasileira de armazéns gerais e entrepostos. E você já sabe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho e compartilhe os nossos programas. Obrigado por estar conosco e até o próximo Diagnóstico por Dentro do Mercado. Tchau, pessoal!